Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, ao mesmo tempo, fascinante e um pouquinho arrepiante: os doppelgangers. Vamos começar com uma pergunta que já deixa a gente pensando. E se do nada alguém desse de cara com uma pessoa idêntica, um gêmeo perfeito, só que sem ter nenhum pingo de parentesco? Parece coisa de filme, né? Mas olha, isso acontece bem mais do que a gente pensa. E é por aí mesmo que a gente começa. Vamos dar uma olhada em alguns casos bem recentes da vida real que mostram como esse mistério todo tá rolando nos dias de hoje. Olha só essa história do Kobe e do Robbie. Pensa na cena. O Kobe tá lá na plateia de um show de comédia em Londres e, de repente, uma pessoa chega para dar os parabéns pela apresentação. Só tem um detalhe. Quem estava no palco era o Robbie. Eles nunca tinham se encontrado na vida, mas, além de serem idênticos, os dois tinham o mesmo hobby. Sabe qual? Comédia amadora. É muita coincidência, né? Bizarro demais. E não, esse não é um caso único, viu? Tem também o Neil e o John, dois aposentados que moram no mesmo lugar lá na Inglaterra e, adivinha? Os dois amam poesia. Aí tem a Ambrósia e a Fiorella, ambas com 20 anos, que adoram nadar e têm até tatuagens parecidas. E pra fechar, tem o caso inacreditável de dois caras com o mesmo nome e a mesma idade, Billy Wright, que acabaram se conhecendo por causa de um pedido de amizade errado no Facebook. Ou seja, as semelhanças vão muito, muito além da aparência. E claro, a tecnologia entrou de cabeça nessa história. O que antes dependia de uma sorte absurda, de um acaso do destino, hoje virou uma busca ativa. Já existem sites que usam reconhecimento facial, sabe? Algoritmos super avançados para conectar sósias em qualquer canto do mundo. Ok, mas agora, vamos deixar de lado essa parte divertida da internet e fazer uma viagem no tempo. Porque a origem dessa ideia de duplo, ela é bem mais sombria, bem mais misteriosa. A palavra em si, doppelganger, vem do alemão. Foi um romancista, o Jean Paul, que criou o termo, e significa literalmente duplo andante. A definição é essa mesmo, uma cópia de alguém que está vivo, mas sem nenhuma ligação de sangue. E é aqui que o clima pesa de vez. Olha só esse provérbio sueco: quem vê seu duplo morrerá. É pesado. Isso resume bem o medo que existia antigamente. Encontrar o próprio sósia não era uma coisa legal. Para tirar foto era um aviso, um presságio terrível. Nas mitologias mais antigas, principalmente a nórdica e a germânica, o doppelganger era visto como uma espécie de assombração, sabe? Um fantasma. Se alguém visse o seu próprio duplo, era um sinal claro, a morte estava chegando. E se um amigo ou parente visse, era sinal de doença ou alguma desgraça vindo por aí. Resumindo, era algo para se temer, e muito, nada de sair procurando. Beleza, agora vamos dar um salto no tempo. A gente vai sair da mitologia e entrar em outro campo, a psicologia. É aqui que a ideia do duplo ganha uma interpretação completamente nova. Freud, ao analisar os estudos de um cara chamado Otto Rank, percebeu uma virada de chave fascinante. Pensa só, lá no início, a ideia de ter um duplo era algo bom, era como uma garantia de imortalidade, sabe? Uma segurança de que o eu iria continuar existindo. Só que com o tempo, isso se inverteu totalmente. O duplo virou um anunciador da morte. Aquilo que trazia conforto passou a trazer pavor, completamente o oposto. Isso leva a gente direto para um conceito central do Freud, das Unheimlich. A melhor tradução para isso é o inquietante, ou o estranho. É aquele sentimento, sabe? Aquela sensação bizarra que dá quando algo que é muito familiar pra gente, de repente, se torna estranho ou assustador. E, vamos combinar, ver o próprio rosto em outra pessoa é o exemplo perfeito disso, né? Lá no romantismo, na literatura, eles pegaram essa ideia e deram outra roupagem para ela. O doppelganger virou uma metáfora, um símbolo do nosso eu fragmentado. Sabe? Aquela divisão interna que todo mundo tem, entre a nossa mente consciente e o inconsciente, entre o que a gente mostra para o mundo e o que a gente esconde lá no fundo. Uma briga entre a nossa persona pública e a privada. E, pensando bem, isso soa super atual na era das redes sociais, não acha? Aí vem o psicanalista Jacques Lacan e aprofunda ainda mais essa discussão. A teoria dele do estágio do espelho é genial. Basicamente, ela diz que a gente forma a nossa identidade justamente quando vê um outro. Funciona assim. Primeiro, a criança olha no espelho e acha que está vendo outra criança. Depois, ela saca que é só uma imagem, um reflexo. E aí vem o pulo do gato. Ela reconhece aquela imagem como ela mesma. Ela se entende como um indivíduo separado. Ou seja, ver um outro eu é fundamental para a gente se tornar quem a gente é.
Certo, agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. O mito, o medo, a psicologia, para a gente entender finalmente o que o doppelganger significa nesse nosso mundo de hoje, super conectado. E a conclusão é impressionante. A internet simplesmente virou o jogo. Aquele símbolo antigo que era um presságio de morte hoje virou o quê? Uma curiosidade viral. Um desafio no TikTok, uma busca divertida. O medo foi embora e no lugar ficou a curiosidade, a vontade de se conectar. Então, para fechar, fica uma reflexão. Se alguém encontrasse o seu doppelganger na internet, o que essa pessoa estaria esperando ver? Será que é uma versão melhor de si mesma ou uma prova de que se está no caminho certo? Ou, quem sabe, uma chance de espiar aquela parte desconhecida, aquele duplo que todo mundo tem aí dentro? No fim das contas, talvez a busca pelo sósia que está lá fora seja, na verdade, uma busca por quem a gente é aqui dentro.